Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, na aula de hoje nós começaremos a ver um assunto muito interessante que é a parte de reações orgânicas. Galera, esse assunto de reações orgânicas é de extrema importância para qualquer vestibular que vocês cheguem a fazer. E com relação ao Enem, é uma matéria de peso, tá galera? Então tem que ficar muito afiado aqui nessa parte de reações orgânicas, tá? Na aula de hoje a gente vai dar uma introdução, como é que ocorre aí as reações orgânicas, né? Por que vias acontecem as reações orgânicas, né? E depois a gente vai aprofundar esse conceito de reações orgânicas, vendo reações com diversos compostos, né? Compostos aromáticos, alcanos, alcenos, né? E isso a gente vai ver mais adiante, tudo bem? Na aula de hoje nós veremos como é que isso pode ocorrer, né? Como é que as reações orgânicas podem ocorrer, tá? Galera, quando eu falo de reação química no geral, eu sempre vou falar de rompimento de ligação nos reagentes e formação de ligação nos produtos, né? E como essas ligações quebram nos reagentes vão determinar como serão os produtos formados. Tudo bem, galera? Então, olha só. As reações orgânicas, elas podem ocorrer por três vias principais. Elas ocorrem por via radicalar, ocorrem por via ácido-base, que no caso a gente vai ver como eletrófilo e nucleófilo, ou por via pericíclica, né? Galera, pericíclica é um assunto que a gente só vê em graduação em química, tá? E não precisa se preocupar com isso. O que eu quero que vocês precisem se preocupar aqui é a parte de reação radicalar, né, que envolve radicais, e a parte de nucleófilo e eletrófilo, tá? Que é o que a gente vai ver na aula de hoje, mas que é bem tranquilo, tá? De novo, a parte de pericíclica não precisa se preocupar, tá? Isso aí a gente não vê no ensino médio, tá? Então vamos lá. Quando eu falar então de uma quebra, né, de ligações, né, elas podem ocorrer por dois meios principais. Nós temos uma quebra de ligação que a gente fala que é homolítica ou uma quebra de ligação heterolítica, tudo bem? Então olha só, galera. Se eu tiver aqui dois átomos ligados, né, covalentemente, tudo bem? E quando esses dois átomos estiverem ligados covalentemente, vamos supor que não exista uma diferença plausível de eletronegatividade entre os dois, né? Ou que essa diferença de eletronegatividade seja muito pouquinha, tudo bem? Ou que seja o mesmo átomo, né? Então, se for o mesmo átomo, não tem diferença de eletronegatividade, tudo bem? Quando isso acontecer, né, significa que esses elétrons aqui vão estar bem distribuídos entre os dois átomos, né? Vão estar bem homogêneos entre os dois átomos, tá? Vão estar simetricamente distribuídos entre os dois átomos, tá? Então, de novo, quando eu tiver átomos como, por exemplo, carbono, hidrogênio e fósforo, a diferença de eletronegatividade entre eles é muito peculiar. Então, os elétrons vão estar bem distribuídos entre os dois átomos. E se forem átomos iguais, o mesmo princípio, tá? Eles vão estar bem distribuídos. Então, quando eu pegar essa ligação aqui e eu submeter ela à luz ultravioleta, que é bem energética, que eu represento pela letra lambda, né? E com aquecimento, que eu represento por esse triângulo, né? O que vai acontecer aqui? Vai acontecer um rompimento de ligação, tudo bem? E aí, como esses elétrons estavam bem distribuídos entre os dois átomos, né? Na hora que ele vai romper essa ligação, cada um sai com um elétron. Então, eu vou formar esses caras aqui. Formar esse cara que saiu com o seu elétron, né? Mais esse cara aqui que saiu com o seu elétron. Tudo bem? Então, olha só, galera. Essas espécies aqui, né, que cada um sai com o seu elétron, né? Por isso que ela sai cada um com o seu elétron, por isso que a gente fala que vai ser uma quebra do tipo homolítica, né? Vai formar os famosos radicais. Tudo bem, galera? Então, toda quebra, a qual a gente vai chamar de uma quebra homolítica, tudo bem? Vai ser uma quebra a qual você vai formar os radicais. Galera, anote, os radicais são espécies com elétrons desemparelhados. Tudo bem? Essas espécies, que são os radicais, são extremamente instáveis. Tudo bem, galera? Então são extremamente instáveis. Então, a qualquer momento, se encontrou uma molécula pela frente, ele vai querer reagir de alguma forma ali.
É por isso que esses caras aqui dentro do corpo humano, que nós chamamos de radicais livres, fazem tão mal pra gente, né? Para nossas células, né? Então vamos lá. Esses radicais são provenientes de uma quebra homolítica, né? Então tá aqui homo, então significa que cada um sai com o elétron de maneira igual, tudo bem? Então, uma quebra homolítica forma radicais. E nós temos um outro tipo de quebra que a gente chama de quebra heterolítica. Né? O que é uma quebra heterolítica? Então, aqui é quando eu tiver uma diferença grande de eletronegatividade entre os átomos. Como, por exemplo, tiver um carbono ligado a um halogênio, por exemplo. O halogênio é muito mais eletronegativo. Isso significa que ele puxa mais para si os elétrons. Né? Lembra que a eletronegatividade é a tendência que o átomo tem de atrair para si os elétrons. Quanto mais eletronegativo for o átomo, mais ele atrai para si os elétrons. Então, na hora que eu for submeter essa ligação aqui a luz ultravioleta e aquecimento, né, eu vou romper essa ligação aqui, só que acontece vai ser diferente. Um vai sair com os 2 elétrons e o outro vai ficar sem nenhum. Então aqui eu vou formar uma espécie que vai ficar positiva e outra espécie que vai ficar negativa. Então, em uma quebra heterolítica, eu não formo radicais. Eu vou formar o quê? Formar íons. Eu vou formar cátions, que são os positivos. Eu vou formar ânions, que são os negativos. Tudo bem? Então, essa é a principal diferença que vai ter entre esses dois tipos de quebra. Sendo que, quando a gente estiver vendo reações de substituição em alcanos, que vai ser lá na frente, né? Reação de substituição em alcanos, são reações que acontecem por via de quebra homolítica, tudo bem? Que acontecem por via radicalar, que a gente chama. Tudo bem? Então, beleza, galera. Dando continuidade, um outro tipo de reação orgânica que nós veremos são as reações orgânicas que vão acontecer por via de nucleófilo-eletrófilo. Mas o que é um nucleófilo-eletrófilo? Bem, vamos definir isso aqui. Galera, o nucleófilo, né? O nucleófilo, galera, é toda espécie que vai ter uma densidade de carga negativa um pouquinho mais elevada. Né? Então, normalmente aí é um ânion, normalmente é uma espécie que tem par de elétrons bem disponíveis. Não é, professor, então é uma base de Lewis? É uma base de Lewis. Normalmente, todos os nossos nucleófilos serão base de Lewis. Né? Então, geralmente serão as bases de Lewis. Né? Então, nós temos aqui, por exemplo, iodo menos. É um nucleófilo, né? Nós temos aqui a amônia, é um nucleófilo. Nós temos aqui o hidroxila, é um nucleófilo, tudo bem? Ou você tem densidade de carga negativa, você tem pares de elétrons bem disponíveis para que você tenha aí essa densidade de carga negativa mais pronunciada, beleza? Então, olha só, galera, nós temos agora os nossos eletrófilos. Galera, os nossos eletrófilos é justamente o contrário. São espécies deficientes em elétrons, né? São espécies com densidade de carga positiva pronunciada. Então, galera, nós temos aqui, por exemplo, nosso Na+, nós temos aqui, por exemplo, nosso CH3+, nós temos aqui o CH3, CH3+, tudo bem? Então, são esses caras que são deficientes em elétrons, tudo bem? Então, esses são chamados de eletrófilos. Professor, os radicais que a gente viu no vídeo passado, né? Aliás, no começo da aula, né? Eles são eletrófilos? Sim, eles são eletrófilos, né? São espécies aí que são mais deficientes em elétrons. Só que você tem uma diferença. Os eletrófilos geralmente são o quê? Ácidos de Lewis. São espécies que recebem par de elétrons. Agora, os radicais não são considerados, né, ácidos de Lewis, tudo bem? E como é que vai acontecer uma reação orgânica aqui nesse caso? Galera, uma reação orgânica vai acontecer porque o nucleófilo, ele sempre vai atacar o eletrófilo. O negativo ataca o positivo, tudo bem? Então, uma reação orgânica, neste caso, vai acontecer dessa forma, com o nucleófilo atacando o eletrófilo, tudo bem? Então, isso a gente vai conseguir, ao longo das reações orgânicas que a gente for ver, identificar quem é o nucleófilo, quem é o eletrófilo, tudo bem? Então, isso aqui, eu quero que fique bem claro para vocês o que é o significado de nucleófilo, o significado de eletrófilo e saber que o nucleófilo vai atacar o nosso eletrófilo, tudo bem? Por hoje nós ficamos por aqui. Meu muito obrigado e até a próxima aula.